Saudações para quem estiver me olhando. Eu vou fazer um vídeo aqui, uma resenha desse livro aqui, O Chamado do Monstro. O restante do vídeo vai ser diferente porque, na verdade, quando eu comecei a editar, eu acabei apagando, acabei perdendo o início do vídeo. Por isso eu estou aqui fazendo de novo. Segue aí a resenha. É um livro que superou as minhas expectativas. O nome do livro é O Chamado do Monstro. Ah, esse aqui. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Quando eu fui comprar, estava em busca de uma coisa diferente. Eu vi esse livro aqui, não achei nada muito interessante. Eu vi essa capa aqui. Aqui na minha cidade, as lojas têm o péssimo costume de deixar os livros lacrados dentro do plástico. Então, se você quer pegar um livro que você quer ler, por exemplo, a informação aqui assim da aba sobre o livro, você não vai poder. Você quer saber um pouco mais sobre o autor, que normalmente vem na outra aba, você também não vai poder. E se você pega um livro que nem esse daqui, que não tem a sinopse do livro atrás dele, então você vai na sorte. Ele veio com essa tarja vermelha embaixo, que assim, eu não tirei essa tarja, eu guardei essa tarja aqui porque foi justamente essa tarja em partes que me fez comprar o livro. Tá? Eu não tinha sinopse para ler atrás, não podia ler a aba porque ele estava fechado dentro do plástico, mas não podia nem ler o nome completo do livro aqui, é O Chamado do Monstro. Dava para ler na lombada aqui assim, mas não conseguia ler o autor. Tá? O autor ele foi escrito pelo Patrick Ness com uma ideia. Vamos tirar a tarja aqui de baixo. Ele é escrito pelo Patrick Ness, eu nunca ouvi falar, baseado numa ideia de, não sei dizer esse nome aqui, Simon Dude. Tá? Também outra autora que eu nunca ouvi falar. Essa tal de Simon, ela criou a história, ela criou os personagens, ela morreu de câncer de mama antes de terminar. Aí a editora com que ela trabalhava, logicamente trabalhava com outros editores, conversaram com esse Patrick Ness e ele aceitou o desafio de continuar a história. Tá? Quando eu vi na loja, que assim deu pra ver, não sei se dá pra ver direito no vídeo aqui, que tem páginas que são mais escuras, daí eu suspeitei que ele era ilustrado também, e resolvi comprar, resolvi apostar nele, mas não botei grande esperança nele, justamente por não ser uma coisa assim que chama tanta atenção, justamente por ser uma coisa que a gente não conhece muitas vezes. Mas ele me impressionou bastante. Vamos à história. Eu não quero falar muito da história para não dar spoiler, mas eu quero dizer o seguinte, ele é muito bom. Ele não é um livro modinha, não é um livro comum, né? Ele foge ao padrão do livro normal que a gente está acostumado a ler, onde a pessoa enfrenta um desafio, tem uma dificuldade, acaba superando ele de alguma forma e tudo dá bem no final, ou dá errado, mas mesmo assim você gosta. Ele é um livro, apesar de ser fantasia, onde um monstro vem até um rapaz ali assim, ele, apesar de ele ser essa fantasia da existência do monstro, ele é muito real, tá? Porque o personagem vive coisa real e ele aprende a lutar com isso e a vencer essas barreiras através de coisa muito real. Então, existe um monstro, mas poderia não ser um monstro, poderia ser uma pessoa normal, porque o monstro não faz, digamos assim, nada de monstro. O monstro está ali para ensinar coisas ao rapaz. A história conta a vida de um rapaz chamado Connor, que a sua mãe tem câncer terminal e ela tem alguns tratamentos que ela vai fazendo e sempre piora, sempre piora. E ela sempre fala para o Connor que não, que ela piora no começo, mas depois ela melhora. Então, em momento algum, o rapaz perde a esperança que a mãe dele vai melhorar, que ela vai vencer o câncer. Ele acaba entrando numa bolha. E essa bolha é assim que ele acha que vai dar tudo certo ainda no final. Ele é o típico rapaz norte-americano que tem problemas na família, que sofre bullying no colégio. Tá? A história assim, bem normal, assim, tá? Uma história bem real, digamos assim, que poderia acontecer com qualquer um. Só que daí entra em questão um monstro. O monstro é uma árvore gigantesca que se transforma em monstro, que vem até ele normalmente 12 e 7 minutos, e no primeiro momento ele é um monstro assustador. O Connor fica com muito medo dele,
Mas o monstro diz que está ali para ajudar o Connor, para ensinar algumas coisas a ele. O monstro fala no começo que ele vai contar 3 histórias para o Connor. Tá? E quando ele contar a última história, vai ser a vez do Connor contar a sua história para o monstro. E o Connor não quer contar essa história. As 3 histórias do monstro são justamente para fazer o Connor aprender a lidar com os seus problemas, aprender a vencer os seus problemas, ver o que ele pode fazer para vencer. E logicamente eu não vou contar as histórias, não vou dizer o que é, para não dar spoiler. Mas é aquela ideia assim, é uma história que você não sabe o final, que você vai lendo ela e vai achar que é uma coisa e na verdade vai ser outra. São histórias que vão te surpreender em alguns pontos. São histórias para trabalhar a questão de preconceito. São histórias para trabalhar a questão de você aprender a vencer desafios. São histórias para fazer você aprender a fazer diferença no mundo onde é que você está. Tá? Você aparecer para as pessoas. Eu vou mostrar um pouquinho da arte também, porque como eu falei, dava para ver que o livro tinha imagens. Eu vou mostrar só um pouquinho da arte que tem dentro. Outra coisa que eu queria mostrar. É um livro bem fácil de você ler. A linguagem dele é super fácil, super dinâmica. Você consegue fazer uma leitura rápida dele. Não tem muita... As páginas não são totalmente completas de texto. Então fica fácil de você sentar em 5 minutos e ler bastante. Tá? E é um livro assim que te prende, que você vai querer ler, você senta, você começa a ler, você não quer parar enquanto você não terminar o capítulo. Você termina o capítulo, você não quer parar porque você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Essa primeira imagem aqui, por exemplo, é o monstro olhando para dentro do quarto do Connor. Aqui tem uma outra arte no meio. Eu gostei bastante dessa arte desse livro, porque é uma arte, ela é toda ela sempre desenhada em preto e branco, tons de grafite. Então ele acaba sendo uma coisa assim meio sombria para você, justamente para você ter uma ideia que ele nunca sabe. O Connor sempre fica em dúvida se quando o monstro aparece, se isso é sonho ou não. Ele sempre fica nessa dúvida. Então ele nunca sabe se é sonho ou não o que está acontecendo quando o monstro aparece. Mas o legal é que quando o monstro vai embora, depois, quando ele acorda, no caso, porque o monstro normalmente aparece à 00:07. No dia seguinte, então, o Connor vê coisas que provariam que ele não está ficando louco, que aquilo realmente aconteceu e que não teria sido um sonho. Por exemplo, aqui assim, quando o monstro aparece a primeira vez, no dia seguinte o Connor levanta da cama e sente umas coisas estranhas embaixo do pé, e são folhas da árvore. Não sei se dá para ver bem nessa imagem, se dá para entender ou não, mas seriam os pés do Connor aqui assim, com várias folhas de teixe embaixo. Em um outro momento depois que o monstro veio numa outra vez e conta uma história para ele e tudo mais, também ele vê aqui assim, quando ele volta, digamos, ao normal, ele vê um broto de árvore crescendo no chão da sala, para provar que aquilo lá foi real, que ele vivenciou aquilo que ele passou com o monstro, que tinha um monstro sentado em cima de uma casa. Mais uma imagem. Ele tem bastante arte, assim, eu gostei bastante dessa arte. Essa arte é de um cara chamado Jim Kay. Eu gostei bastante dessa arte, eu sou leitor de quadrinhos também, eu gosto bastante de arte. Tá, então é isso aí, eu não vou falar mais porque eu não quero dar spoiler, mas se você vê esse livro numa livraria e ficar em dúvida se vale a pena ou não vale a pena, eu diria que vale a pena sim. Eu guardei a tarja dele justamente porque na tarja diz que é uma história arrebatadora sobre o medo da perda e o poder da verdade. E essa tarja aqui é muito real, porque é exatamente isso que é trabalhado no livro, e você consegue, pela linguagem dele, você consegue acompanhar o Connor o momento todo
Você consegue entender o que ele está passando e você consegue sentir o que ele está sentindo. Por isso que eu gostei bastante desse livro. Fica a dica. Peguei na dúvida se valia a pena ou se não valia a pena. E valeu muito a pena. Eu estou fazendo esse vídeo justamente porque eu fiz uma pesquisa sobre esse livro na internet e não encontrei nenhuma... Encontrei vários vídeos, resenhas no YouTube de vários livros que são famosinhos, são modinha no momento, mas é um livro bom pra caramba, que nem esse daqui não foi falado nada. Para encerrar, eu deixo um vídeo aí, assim, que eu peguei do canal da editora, falando que assim, ele é da editora Ática. E para encerrar, eu vou deixar um vídeo que eu peguei do canal do YouTube da editora, uma pequena animação sobre o livro, sobre a história do livro e a forma como ele foi escrito. Até mais.